Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vivemos o tempo da Páscoa, damos dentro deste tempo um segundo passo, segundo domingo da Páscoa da Ressurreição. Se você perceber, a liturgia da igreja, domingo a domingo, e podemos dizer com toda certeza, dia a dia, nos proporcionará uma catequese sobre o mistério da igreja. Quando falamos igreja, não falamos de paredes, de templo. Nós aqui, de maneira equivocada, dizemos, vou à igreja. Na verdade, eu vou ao templo, onde a igreja se reúne. Porque o templo é um lugar, a igreja é um povo. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja. E o tempo pascal, a liturgia, vai nos oferecer uma catequese sobre quem somos nós. Por exemplo, a igreja nasce de um encontro. E um encontro não com uma filosofia. Apesar de podermos falar de uma filosofia cristã, mas a igreja não nasce do encontro com uma filosofia. A igreja não nasce do encontro com uma doutrina, ainda que podemos falar de uma doutrina cristã e católica, mas ela não é a origem da igreja. A igreja nasce de um encontro com uma pessoa, com o Senhor ressuscitado, e por Ele, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Felizes os que creram sem terem visto. Jesus falava de você. Jesus falava de nós. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. A igreja nasce de um encontro pessoal com o Senhor. Este encontro se converte para nós numa grande notícia. Somos um antes desse encontro e outro depois dele. Porque este encontro com a pessoa de Jesus impacta a nossa vida. Como um meteoro, transforma a nossa vida. Nos faz uma nova criatura, uma nova pessoa. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E por isso, nós temos e sentimos, a partir deste encontro, uma necessidade de falar dele, de anunciá-lo. Aqui está um termômetro para saber se de fato nós nos encontramos com o Senhor e não com uma ideia. Se de fato a nossa vida é marcada por esse encontro pessoal, se nós sentimos necessidade de falar dele. Porque quando nos é comunicada uma boa notícia, seja ela qual for, nossos dedos coçam, nossa língua coça, a gente sente a necessidade, não consegue guardar aquilo, a gente precisa fazer com que outros saibam também. Assim é o Evangelho. A própria palavra Evangelho vem do grego, significa boa nova, boa notícia. E daqui nasce uma primeira característica da igreja. Vou usar uma palavra clássica, mas já explico já. Aqui nasce a catolicidade da igreja. O que é catolicidade da igreja? É a vocação que a igreja possui, que eu e você, que você e eu, que nós possuímos, de sermos voltados ao mundo,
Católico, em grego, é universal. Por quê? Porque aquilo que nós recebemos do Senhor neste encontro é endereçado não somente a nós, mas endereçado ao mundo inteiro. Por isso nós somos católicos. Porque deste encontro, desta boa notícia que explodiu dentro de nós, nasce esta necessidade, esta marca. Nós fomos feitos para o universo, para o universal. E esta catolicidade vem marcada nas duas primeiras leituras. Pegue aí comigo, na sua Bíblia ou no seu aplicativo, a segunda leitura de hoje, do livro do Apocalipse. Veja que interessante. João tem uma visão. Nesta visão, ele vê o Senhor, o Filho do Homem, vestido com uma túnica comprida, estou no versículo 13, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, diz João, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Portanto, tratava-se do Senhor. E veja, onde ele o vê? Ele o vê no meio de 7 candelabros de ouro. Esses candelabros, eles significam a igreja, a plenitude. 7 é sempre plenitude. A plenitude da igreja é o Senhor, e da presença dele que nasce a plenitude da sua igreja. E de fato, se você tiver a ocasião de celebrar a Santa Missa todos os dias, verá. Se não tiver, te dou esta sugestão ao chegar em casa. Nós estamos no capítulo 1 do Apocalipse. Até o capítulo 3, versículo 22, estará as mensagens que o Senhor dará às 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Esmirna, de Pérgamo, enfim. É muito interessante você ler as 7 mensagens, porque você verá que em alguma delas nós nos encontraremos. É uma mensagem universal, católica. E a catolicidade de quem somos nós também aparece na primeira leitura de hoje. Vá comigo para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Veja, aqui se fala sempre de uma multidão. Vou ler, acompanhem comigo aí. Já no versículo 12, todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Aqui, na verdade, já se está falando de uma segunda característica das 4, a unidade. Mas hoje vamos ficar na catolicidade. Versículo 13, nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Versículo 14, crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Pula aí comigo para o versículo 16. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Veja, o que está sendo dito aqui é de que este povo, esta igreja, nasceu católica, ou seja, nasceu para os outros, nasceu para ser levada aos outros, nasceu para comunicar o que recebeu deste encontro a todas as nações da terra. Quero encerrar com uma história. Eu sempre gosto de falar com vocês sobre São João Bosco. Queria contar um fato da vida dele hoje. Você sabe que,
quando ele começou a obra dele, quando ele fundou a congregação dos salesianos, nós éramos um grupo muito pobre, porque ele era pobre. Nós não tínhamos nada, nada. Ele não tinha nenhum lugar para se reunir, para abrigar os meninos, os garotos que ele tirava da rua. E mesmo quando ele começou a organizar a sua obra, era tudo muito pequeno, muito simples. Ele despachava os documentos da congregação nascente de uma mesinha, de um escritório muito simples. Mas na mesa dele, contam, ele tinha um mapa mundi, uma espécie de atlas, né? E ele falava para os salesianos, para os meninos os garotos já, né, que já estavam com ele, já tinham se decidido a segui-lo. Ele dizia assim: eu vejo a gente aqui, ali, aqui, e ele ia apontando os lugares no globo terrestre. Eu vejo os salesianos aqui, aqui, aqui. E a crônica de quem anotou isso, né, diz assim que os garotos se olhavam entre si, assim pensando, tadinho, ele está variando, né? Ele está louco. E dizem que ele falava mais, ele falava assim: não, eu vejo escolas, pátios, igrejas imensas. Eu vejo os salesianos no meio de uma multidão de jovens nesses espaços. Aí é que os meninos olhavam entre si e diziam: variou de vez. Porque como é que ele vê tudo isso se a gente não tem nada? Nós nos perguntamos: seria ele um homem cheio de ambição? Não. De onde nasce a certeza? De onde nasceu a certeza no coração deste homem que ele, sem ter onde cair morto, estaria, por meio dos seus filhos, por meio dos salesianos e dos outros grupos da família salesiana que ele fundou, de onde nasceu a certeza que ele estaria, por meio desta gente, espalhado no mundo inteiro? Da certeza de que o que ele anunciava era o verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho, a vocação de um Evangelho, do Evangelho, a vocação daquele que se encontrou com o Senhor, é a catolicidade. Não há como prender o Evangelho. Se de fato nós anunciamos o Evangelho, não há correntes para ele. E o que Dom Bosco tinha era a certeza de um encontro com o Senhor e de que o que ele anunciava junto daqueles meninos era o Evangelho. Portanto, só tinha um endereço: o mundo. E não é que ele estava certo? Hoje os salesianos estamos em mais de 140 nações ao longo do globo. E estaremos enquanto formos católicos. Enquanto estivermos, porque nos encontrando com o ressuscitado, abertos. Termino dizendo a você, esta catolicidade não é só para fora, digamos assim, ela também é para dentro. Você e eu precisamos ser católicos para fora, para o mundo, mas para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias também. A tua família, a minha família precisa ser conquistada. As pessoas que moram comigo precisam ser conquistadas. E como nós faremos isso? Para fora e para dentro. Vou usar uma expressão em latim: a destra e ad intra. Para fora e para dentro. Se nós partirmos de um encontro. É isso que nós viemos buscar aqui. O encontro com o Senhor ressuscitado. E de posse dessa grande notícia que impacta a nossa vida, nós dizemos ao Senhor: eis-nos aqui, envia-nos. Amém.